Meus queridos, hoje, sexta-feira de tarde, como quase todas as sextas-feiras, com raras exceções, acho que foram as duas só que eu fiz no sábado, né? Vamos prosseguir no nosso estudo de Atos dos Apóstolos na linguagem de hoje, a Bíblia na linguagem de hoje, de forma simples, direta, sem denominações, sem fins lucrativos, e fica aí de qualquer maneira como consulta para quem quiser conhecer a palavra de Deus. Estamos na parte 45, todas as outras estão organizadas aí no canal, em estudos. Você pode começar lá da parte número 1 e andar, são curtas. Em uma semana dá para você fazer 2 ou 3 e chegar rapidamente na parte 45. Vamos lá, a gente vai devagar, mas vai com calma, explicando tudo direitinho, simplesmente, sem dogmas, sem nada, sem invenções, sem florear, sem coisa alguma. Então, é capítulo 15, a partir do versículo 22. A carta para os não-judeus. Nós vimos na semana passada que alguns judeus queriam que os não-judeus que se converteram ao cristianismo, que eles fossem circuncidados, que eles tivessem cortado a pele do prepúcio, que isso era necessário por causa da lei de Moisés, mas acontece que não é necessário isso, não era necessário mais. Então houve uma reunião e daí vai prosseguir a explicação que foi dada aos gentios, aos não-judeus. A carta para os não-judeus, capítulo 15, versículo 22. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, o corpo de Cristo, resolveram escolher entre eles alguns homens e mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado de Barsabás, e também Silas. Esses dois homens eram muito respeitados pelos membros da igreja. Por quê? Porque se conduziam com correção, com seriedade, com piedosos, em oração, buscando a verdade da palavra de Deus, sendo submissos à vontade do Senhor, no começo do cristianismo. Aí mandaram por eles a seguinte carta: nós, os apóstolos e os presbíteros eram os anciãos, os mais experientes, nada mais do que isso, os mais confiáveis, para ajudar na organização, porque tudo tem que ter uma organização. Só que isso, com o tempo, as pessoas foram angariando isso ao próprio ego, como se fosse um cargo, né? Como se fosse um mandato. E aí começaram a ficar orgulhosas de serem presbíteros, pastores, diáconos, dirigentes de louvor, como a gente vê até hoje, até brigas por conta disso. E não é nada disso. Cada vez que sobe, o cargo sobe um pouco, a responsabilidade é muito maior. A submissão ao Senhor Jesus é muito maior. Na verdade, o cara é um escravo, mais escravo ainda do Senhor e da igreja, e dos membros da igreja. Tem que estar à disposição de todos, não é? Nós, os apóstolos e os presbíteros, irmãos de vocês, nada mais, mandamos saudações aos nossos irmãos não-judeus, aos gentios, como dizem nas versões mais antigas,
mais tradicionais, que vivem em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Soubemos que alguns do nosso grupo foram aí e criaram problemas para vocês com o que disseram sobre a circuncisão, a necessidade da circuncisão. Eles, porém, não tinham a nossa autorização para fazer isso. Por isso, veja bem, não tinham a nossa autorização para fazer isso. Eles passaram por cima da continuidade do cristianismo. Já naquela época, já estavam tirando coisas da própria cabeça, da própria vontade deles, do que eles... Eu digo que a axiologia é a ciência mais inexata do mundo, do que eles achavam que devia ser. E isso, com o tempo, atrapalhou muito o cristianismo, e atrapalha até hoje, bastante. Por isso, nós todos resolvemos em comum acordo escolher alguns representantes e mandá-los a vocês. Eles vão com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo. Paulo estava começando realmente um apostolado proeminente, né? Que tem, olha só, veja bem, arriscado as suas vidas no trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, esse negócio não se sobe de cargo, eu já falei, isso aqui é ser escravo. O escravo, o Senhor manda ele para a frente de batalha para enfrentar o inimigo e ele vai. Manda ele enfrentar a fera que está atacando as ovelhas e ele vai. Ele corre perigo, ele põe sua vida em perigo para quê? Por conta de obedecer ao seu Senhor. No nosso caso, o nosso Senhor, e muitos fazem isso. Muitos estão sendo mortos e degolados e etc. nos tempos de hoje. Isso não acabou. E parece que essa história está voltando cada vez mais rápido, mais perigosa e mais forte. Estamos enviando então Judas e Silas para falarem pessoalmente com vocês sobre estas coisas que estamos escrevendo, porque o Espírito Santo, que é quem dirige a igreja. O Espírito Santo não está não sei aonde, não. O Espírito Santo está presente nessa terra. É a manifestação do Senhor Jesus Cristo aqui, agora, nessa terra, desde esse tempo. Desde Pentecostes, que ele tinha vindo à terra, ele não estava, mas veio. E continua aqui, mas vai embora. E ele está aqui. E nós não podemos fazer nada pelas nossas mentes, mas temos que ser escravos do Espírito Santo e das ovelhas de Cristo. Porque o Espírito Santo e nós mesmos, olha, o Espírito Santo é uma pessoa, o general, o Senhor. Resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser as coisas que são de fato necessárias. O que é de fato necessário? Essa palavra aqui. Cumprir essa palavra aqui. Por isso, essa leitura semanal dessa palavra aqui, conforme está escrito aqui. Sem acrescentar, sem tirar nada, sem colocar nenhuma carga a mais, nenhum dogma, nada além disso daqui. Não comam a carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos. Você não vai pegar uma farofa de macumba na esquina e matar sua fome, a não ser que o Espírito Santo mande que você faça isso. Eu penso que até em alguns casos você vai ter que comer de coisas, pode vir a ter que comer de coisas que foram oferecidas a ídolos.
E não comam o sangue, nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. Isso está valendo. Isso está escrito aqui. Isso está escrito aqui. Isso tem que ser observado. Eu sei que soa estranho, soa complicado, mas está escrito. É preciso observar essas coisas aqui. E não, quer dizer, o animal tem que ser morto de uma vez, degolado, uma martelada na cabeça do boi, grande, para depois a carne ser retirada do animal e então nós podemos comer essa carne. E, olha só, não pratiquem imoralidades. Não pratiquem imoralidades. O que são imoralidades? Qualquer coisa avessa à nossa natureza masculina, feminina, homem e mulher, casal estipulado, aqueles que se casaram diante do Senhor Deus, aqueles que têm a bênção do Senhor para viverem juntos. Então isso aqui é muito importante. Vocês farão muito bem se não fizerem essas coisas. Bom, saúde a todos. Saúde. Saúde porque o Senhor Deus, o Senhor Jesus, já levou as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Então, mandaram os representantes e eles foram a Antioquia. Lá, reuniram os cristãos e entregaram a carta. Quando eles a leram, ficaram muito alegres. Pô, só isso? É só isso. Você só tem que crer, ser batizado, não comer animais sacrificados aos ídolos, ainda mais naquela época, porque existiam muitos sacrifícios aos deuses gregos, etc. E hoje tem muitos sacrifícios de animais nas esquinas, é só olhar. É só olhar. Você vai ver galinhas, vai ver um monte de coisas e outras coisas mais que a gente não vê aqui, mas que nos terreiros animais são imolados para o demônio. Que não é cristianismo, então é paganismo. E os animais que são imolados ali, são imolados aos ídolos. Ídolos. Quem não é Jesus Cristo é ídolo. É por isso que eu sou um músico. Já tive meu quinhão de fama. E muitas pessoas, algumas, já me chamaram muito. Ah, você é o meu ídolo. Eu falo, não, seu ídolo é Jesus Cristo. Eu não sou ídolo de ninguém, não. O que é isso? Pode parar por aí. E também, por conta do meu conhecimento sobre gravações, sobre música, etc. e tal, o grau que eu cheguei, etc., me chamam, e também por causa do taekwondo que eu pratiquei e me arrependo. Vou logo dizendo, isso é um outro assunto que eu não quero entrar aqui agora. Mas eu parei. Parei já tem uns 4 anos que eu não pratico as chamadas artes marciais, né? Me chamam de mestre. Que mestre, cara? Mestre só tem um. Foi Jesus que disse. Não chameis a ninguém de mestre. Mestre é ele. Mais ninguém. Mestre é o Espírito Santo que está aqui ditando o que tem que ser feito. E nada demais. Nada que não possa ser cumprido. O nosso jugo é suave. Sabe o que é um jugo? É aquilo que bota a parelha de bois andando juntas. Aquela cangalha no pescoço dos bois, que eles andam juntos. Porque um não pode andar na frente nem atrás, nem para um lado nem para o outro do outro. Eles andam juntos. Assim é o nosso jugo com o Espírito Santo. Nós andamos juntos do Senhor Jesus. Nada mais, nada menos. Então mandaram os representantes e eles, bom,
ficaram muito alegres com as palavras de ânimo que havia nela. Judas e Silas, que eram profetas, quer dizer, que o Espírito Santo os usava para profetizar, quer dizer, não é adivinhar o futuro, profetizar, é proferir a vontade do Senhor, é a boca do profeta sendo usada para guiar a igreja pelo poder infinito do Espírito Santo. Às vezes falando em línguas estranhas e havendo interpretação dessas línguas. Isso é uma profecia. E como é que você sabe que uma profecia é certa? Porque ela se cumpre no tempo devido, da maneira devida, como o Senhor disse. Que Senhor? Aqui nessa terra no momento, o Espírito Santo. O Senhor Jesus ressuscitou, foi assunto aos céus, está com o Senhor Deus. Essa história de Deus para lá, Deus para cá, eu, sinceramente, para mim, não me soa bem. Quem sou eu para falar Deus, ó Deus, aquele que está lá em cima, o cara lá de cima, Deus me livre. Senhor, Deus me livre. Tenha misericórdia de mim. Senhor Deus, Senhor Jesus. Judas e Silas, que eram profetas, falaram durante muito tempo com os irmãos, dando-lhes coragem e entusiasmo. É o que eu estou procurando fazer aqui sempre. Já fizeram isso comigo antes e deu certo. Depois de passarem algum tempo ali, veja que tem um tempo, hein, para ficar com os irmãos, hein? A gente nunca sabe. A gente nunca sabe quando um discípulo, quando um apóstolo, quando um missionário, quanto tempo vai ficar com aquela igreja, quer dizer, aquele corpo de Cristo, né? E quando ele vai embora, e quanto tempo vai durar aquele trabalho, aquela mensagem. Aproveite essa mensagem. Toda semana ela está aqui. Aproveite essa mensagem. Depois de passarem algum tempo ali, os irmãos, fazendo votos de boa viagem, os mandaram de volta para aqueles que os tinham enviado. Paulo e Barnabé ficaram algum tempo em Antioquia. Eles e muitos outros cristãos ensinavam, e anunciavam a mensagem do Senhor, conforme está sendo feito hoje aqui a vocês, e compete a vocês compartilhar, anunciar essa palavra clarinha, límpida, feito água de ribeirão, aos irmãos, para que eles a ouçam e sejam salvos. Senhor meu Deus, louvado seja o teu santo nome. Nós te agradecemos por essa tarde, te agradecemos pela nossa vida, por tudo o que tu tens permitido, porque nada, nem uma folhinha de uma árvore, nem uma poeirinha se levanta, nada acontece sem a sua santa permissão, pois está escrito que o Senhor Jesus, com a sua mente, controla tudo o que existe no universo, a um só tempo. Te agradeço, abençoa os irmãos, com sabedoria, conhecimento e discernimento que vem do alto, para que essa palavra penetre fundo no espírito, na alma de cada um e seja propagada para muitos, ou aqueles que o Senhor designou que ouçam essa palavra e aguardem. No nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Amém, amém e amém.